Que precisa parcelar potássio, a gente já descobriu lá no vídeo anterior. Mas quais são os estágios fenológicos que a gente tem que fazer manejo com potássio na cultura da soja se o seu solo for arenoso? E esse aqui é mais um vídeo da nossa série Areia Mais, uma série de vídeos gratuitos, onde eu vou te mostrar o passo a passo para a gente produzir soja, né? Ter boa produtividade, mesmo em solos arenosos. Então, se você tem dificuldade com esse ambiente ou conhece quem tenha, compartilha aí, se inscreve no nosso canal, que a gente vai estar sempre postando um vídeo sobre isso aqui, te dando dicas boas, apontando manejos reais do campo, tá? Então, para a gente saber o melhor momento de fazer esse manejo, vou sair do sol. Para a gente saber o melhor momento de fazer esses manejos, a gente precisa conhecer um pouquinho da planta, tá? E a planta de soja, ela tem o que eu chamo de momentos chaves. Na verdade, toda cultura tem momentos chaves. Na soja, para mim, ela tem 4 momentos chaves. 1 no vegetativo e 3 no reprodutivo. Então a gente tem V5. Primeira coisa, o que são momentos chaves? Momentos que vai acontecer alguma coisa na planta, tá? Alguma coisa importante. Então V5, a gente tem uma definição de potencial produtivo. Em R1, a gente tem o início da floração. Em R3, a gente tem a formação dos componentes de rendimento, que é a formação de vagens e de grãos, tá? Em R5, a gente tem enchimento de grãos. Correto? Então a gente tem que fazer o quê? Ter potássio disponível nesses 4 momentos. E a gente precisa utilizar algumas estratégias para a gente ter esse potássio disponível. Porque lembra que eu falei que o solo arenoso ele não guarda esse nutriente e não tem essa capacidade? Então a gente tem que se planejar para isso, tá? Então a gente vai sempre buscar fazer o quê? Adubações, mas o mais próximo possível desses momentos chaves, para a gente ter o melhor aproveitamento e ter uma planta bem nutrida com potássio, certo? Então eu vou te passar aqui 2 opções de manejo, tá? Porque uma coisa você tem que entender, o momento de você fazer e quanto você vai parcelar também vai depender de 2 coisas, correto? Primeira é a dose. Se dose for, quanto maior for a dose, maior é o número de parcelamento que você precisa ter no teu ambiente. E a outra coisa são os maquinários disponíveis, certo? E já vou explicar o porquê. Então, um primeiro manejo que a gente pode adotar é fazer um pré-V5, que isso aqui entra em todas as ocasiões, porque V5 é o momento de definir potencial produtivo, então a gente tem que ter uma planta bem nutrida nesse ambiente aqui. Então ali em V3, V4, a gente vai fazer a nossa primeira adubação com potássio, tá? E em R1, a gente tem um pico de absorção de potássio no nosso sistema. Então, se a gente tem um pico de absorção, o que a gente vai fazer? Pré-R1. Então, chegou ali em V7, V8, a gente já pode fazer a nossa segunda entrada com potássio, caso vá parcelar em 2, certo? Se vai parcelar em 2 e você tem uma máquina grande que pode entrar na lavoura, então faz aqui, ó, mais próximo de R2, R3, porque aí você vai ter potássio disponível em toda a fase reprodutiva praticamente, tá? Agora sim, pessoal, tem que ter muito bom senso para isso aqui. Você tem que entender quanto de potássio tem no solo para não deixar faltar em nenhum momento. O que eu posso te afirmar é que em R1 começa a ter um pico de absorção. E se você sabe que tem um pico de absorção, sabe que tem demanda. E se você já sabe que teu solo não vai ter o potássio, então coloque. Vamos parcelar em 3, certo? Vamos fazer uma suposição que a gente vai parcelar em 3 e a gente tem máquina alta para entrar. Como é que a gente vai fazer as entradas? Pré-V5 sempre, tá? Ali a de V3 sempre vai entrar, ao meu ver, porque no momento de definir potencial produtivo a planta tem que estar bem nutrida, tá? A gente vai fazer pré-R1, porque é onde começa o pico de absorção de potássio, e a gente pode fazer entre R2 e R3, para que a gente também tenha potássio nessa fase aqui, ó, que é a fase de enchimento de grãos. Potássio é importantíssimo nessa fase. Potássio é o nosso segundo nutriente mais absorvido, mais extraído pela cultura da soja, perdendo somente para o nitrogênio, que a gente faz via FBN, né? Então, o químico que a gente coloca, potássio é o principal nutriente para a gente. E a gente precisa ter isso aqui até o final do ciclo. E essa aqui é a grande dificuldade dos solos arenosos, é a gente manter potássio, manter magnésio durante todo o ciclo, principalmente nesse estágio reprodutivo, tá? Então, são 2 opções de manejo, certo? Que eu trouxe para vocês aqui, mas o que é importante a gente saber aqui é o quê? Que a gente precisa conhecer os momentos estratégicos para a gente ficar posicionando esse adubo sempre antes deles, porque quando eles aparecerem, a gente vai ter esse nutriente disponível para a planta, consequentemente sempre está produzindo cada vez mais.